A proposta de construção de 3 grandes edifícios no Balneário Cassino prevê uma mudança significativa de cenário para a praia. Juntos, os prédios de classe média e alta em tramitação na prefeitura somam 5 torres, com uma média de 15 pavimentos. Se aprovados, seriam construídos em 3 quadras, da Avenida Beira-Mar até a José Ferreira dos Santos, entre a Avenida Rio Grande e a Rua Lisboa. São 3 empreendimentos de caráter residencial, só que 2 deles ainda são constituídos de salas comerciais no pavimento térreo, né? E ao todo são 5 torres, né? 2 empreendimentos de 2 torres e mais um com apenas uma torre, cada uma delas com em torno de 15 pavimentos residenciais. O maior deles é o Terrazas, do grupo Noveleto Roncato, que pretende instalar 2 torres de 17 pisos, no quadrante das avenidas Beira-Mar e Rio Grande e das ruas Maria Araújo e Lisboa. O outro grupo é o Edificatori. O Portal do Cassino projeta uma torre de 14 andares e ocuparia meia quadra entre as ruas Maria Araújo, Lisboa e Paulino Modernel. Há ainda o Costa Mar, da incorporadora Guanabara. O prédio teria 2 torres de 14 pavimentos e ficaria localizado na 3ª quadra, entre a Avenida Rio Grande e as ruas Paulino Modernel, Lisboa e José Ferreira dos Santos. Sendo esses empreendimentos sendo construídos, vai ser certamente paisagístico. Vai representar sim um impacto um impacto paisagístico significativo em relação ao balneário, à praia, né, a área da praia. Os prédios da Avenida Beira-Mar, que já tem ali 5, 6, 7 andares, já causam esse impacto. Eles são visíveis já a longa distância na beira-mar, então com certeza esse impacto ele não pode ignorar que isso não existe. O plano diretor divide o município em áreas, definidas em um mapa anexo à lei. Os condomínios ocupariam um pouco mais de 1 hectare, dentro do Polo 2, que tem 19, e vai da Avenida Beira-Mar até a Rua Caçapava, e 2 quadras para cada lado da Avenida Rio Grande. Os prédios são 99% residenciais, mas a Lei 6.588 afirma que polos e corredores de comércio são territórios com predominância de atividades comerciais ou de serviços. A proposta de todo o polo, né, é de comércio e serviço, é atrair, né, o comércio e o serviço para atender aquele entorno imediato, para criar novas centralidades, né, de atendimento ao público, né. Esses projetos, eles apresentam, 2 deles têm salas comerciais, né, mas é num número bem reduzido, somando da 15 salas. A ideia de polo comercial é descentralizar a área central principal da cidade, porque no caso o Cassino é um bairro de Rio Grande. A ideia dos polos é principalmente comercial, embora não estabeleça que seja proibido o uso residencial. As incorporadoras apresentaram um estudo de impacto de vizinhança, exigido por lei. O Executivo Municipal fez um somatório desses impactos dos 3 edifícios para o entorno. Né, temos um impacto na mobilidade urbana, né, pela localização dos empreendimentos, né, temos uma grande densificação naquela área, né, temos também alguma alteração, provavelmente, do microclima, dos ventos, né, talvez algum tipo de impacto, né, porque tem os sombreamentos ali naquele entorno. Né, é uma somatória, assim, são vários itens que podem, né, no conjunto, causar um impacto para aquele entorno. A falta de moradias em todos os níveis de renda é uma realidade. Para o corretor de imóveis Lindalvo Júnior, a cidade necessita de mais habitação. Hoje nós ainda somos muito carentes. Aliás, Rio Grande sempre foi carente de moradia. A classe média se sente, e na classe mais elevada mais ainda, porque nós não temos acomodação, vamos dizer assim, para esse pessoal classe mais elevada. Nós estamos necessitados e carentes de projetos arrojados, né? Precisamos de empreendedores. A verticalização é necessária para acompanhar o crescimento da cidade. Entretanto, para alguns, é preciso mais planejamento na hora de escolher em quais locais se quer erguer prédios altos.
Somos contra os investimentos de maneira nenhuma, nem contra o crescimento. Tem outros locais que também poderiam ser construídos esses investimentos. E aí o cassino sairia de forma escalonada. Quer dizer, você da praia com pavimentos mais baixos e eles vão crescendo aos poucos. Sim, precisamos verticalizar. O que não pode ser é na beira-mar. Essa é a nossa posição. Junto ao Barracão, junto ao supermercado Guanabara, junto à SAC, é o lugar onde já está mais conflitado o trânsito, as passagens de pessoas, a questão do uso da poluição sonora. Esse lugar é que nós temos que, seria o nosso amortecedor para poder administrar os conflitos que já são muito altos. Prédios com mais de 50 metros só podem existir nessa região do cassino depois de uma mudança no plano diretor. Construído em 2008, estipulava o limite de 4 pavimentos, sem contar os pilotis e as áreas de cobertura e terraço. A lei do plano diretor possui diversos anexos. Um deles é a Tabela Geral de Regime Urbanístico. Para cada área do município, a tabela estabelece códigos que se referem a normas, como o volume e a densidade. O código até 2010 para a volumetria do Polo 2 era o 11. A partir de 2011, a tabela passa a ser redigida com o código 7, que não estabelece limites de andares. Próxima à estátua de Iemanjá, junto à Avenida Rio Grande e que se estende até a Avenida Atlântica, os 2 quarteirões que circundam a Avenida Rio Grande, aliás, os quarteirões paralelos à Avenida Rio Grande, e outro polo junto à Rua São Leopoldo, mais da entrada do cassino. A volumetria 7, que é o que está valendo para o polo 02, tu pode construir, não tem uma altura até tantos metros, é superior a 13,70, só que aí, claro, que com os recuos em relação à rua, há um limite para isso. No restante do cassino, nós temos o M16, que é o chamado quadro central, onde é permitido até 4 pavimentos, onde hoje é permitido até 4 pavimentos, né? E alguma outra região do cassino, como corredores e tudo mais. Só que a predominância do cassino são unidades residenciais, né, para baixa altura. Apesar da aparência de legalidade, o processo de modificação da tabela está marcado por inconsistências. A Lei 7.058 de 2011, a que se refere à nova tabela, não cita o Polo 2. Ao perceber possíveis falhas legais, a reportagem da FURG TV procurou o ex-vereador Júlio Martins, do PCdoB, que também é advogado e, na época, foi o único a votar contra esse projeto enviado ao Legislativo. Cada vez que faz uma modificação num polo, num corredor, numa unidade, o que acontece? É rodada uma nova tabela para facilitar o trabalho da secretaria, né? E, ao rodar essa nova tabela, elas são mantidos os originais, só o que mudou por lei é modificado. Aqui, esse Polo 2 não foi modificado por lei. A lei de 2011 tem que ficar bem claro, ela não alterou o Polo 2. Ele tem que se enquadrar na legislação do município. Aí alguns vão dizer assim, mas está lá na planilha, está lá na tabela. Pode estar o que tiver na tabela. Tem que ter uma lei que sustente aquilo ali. Se não existe uma lei aprovada pela Câmara, o que está na tabela não vale. Júlio Martins também fez uma busca nos arquivos da Câmara e da Prefeitura e não encontrou nenhuma legislação que respaldasse a alteração. Desde 2008, houve 12 alterações no plano diretor. Nenhuma das 12 alterações se refere ao Polo 2. Altera a volumetria do Polo 2. A Prefeitura vai ter que abrir um processo administrativo para verificar, para ver de que maneira essas alterações foram incluídas sem que houvesse lei para isso. Não tem lei para fazer isso. Pelo menos não se localiza nenhuma lei. Nós procuramos nos arquivos da Câmara, nos arquivos que a Prefeitura divulga e não se encontra. O Arquivo de Leis da Câmara de Vereadores deve guardar toda a documentação envolvida no processo de aprovação. Junto à lei votada em 2011, não existe a ata do Conselho do Plano Diretor e nem mesmo um exemplar da tabela alvo da mudança. A reportagem pesquisou em algumas atas das reuniões do Conselho. Nenhuma das que tivemos acesso registra discussão sobre a volumetria do Polo 2. Essa questão de altura livre, eu andei procurando nos meus documentos e eu não achei.
Essa mudança do índice de 11 para 0,7, eu não consegui achar nas atas das reuniões nem nas minutas de lei. Não lembro, eu não lembro. A lei estabelece que as alterações devem passar pelo Conselho do Plano Diretor. O Conselho Consultivo é composto pelo Poder Público e pela sociedade civil. Dá pareceres técnicos e ratifica ou não as propostas de lei. Outro ponto de questionamento é a definição da densidade da área dos empreendimentos. O projeto está propondo os 3 projetos, né? Propondo numa área de um pouco mais de 1 hectare, uma densidade de 1.600 habitantes por hectare. A lei 6.588, artigo 3, diz que a densidade que o polo ou corredor vai ter que ter é da zona em que ele está inserido. Tá? E esse corredor está inserido na UR32. E na UR32 diz que a densidade é de 100 habitantes por hectare. No último mês, o Executivo convocou uma audiência pública para a apresentação dos projetos à comunidade. A população se manifestou, em sua maioria, contra os empreendimentos. Agora, os projetos seguem em análise de viabilidade urbanística na Prefeitura. Temos uma responsabilidade muito grande da Prefeitura Municipal. Por quê? A Prefeitura Municipal ela chamou uma audiência pública. Essa audiência pública é para ouvir e tomar decisão ou simplesmente só para legitimar decisões já tomadas? Quando faz uma audiência pública, ela tem que ter um encaminhamento. Ela não pode simplesmente receber as informações, receber as críticas, as sugestões de outro tipo de modelo e deixar por isso mesmo. Com o resultado da audiência pública, né, claro, evidente, ela gera uma ata que é o reflexo da expressão da comunidade, do debate que foi realizado. Ela é levada ao Conselho do Plano Diretor para discussão, junto com os conselheiros, que também são representantes tanto do poder público quanto da comunidade, e aí posterior deliberação, né, acerca do tema.